Olá amigos, turma do peixe, da piscicultura. Hoje é um assunto interessante. Você já deve ter ouvido falar a frase: tome cuidado para não dar choque térmico na hora da soltura dos seus peixes. E o que é isso? O que é choque térmico? O que isso influencia na hora da soltura? Bora discutir um pouquinho sobre esse interessante assunto no vídeo de hoje, aqui no canal da Aquaminas. Meus amigos, é muito bom. Os finais de semana a gente está aqui aprendendo mais um pouco. Eu tenho aprendido muito junto com vocês. Espero que esses vídeos também atinjam bastante pessoas. Você que está nos assistindo, não deixe de se inscrever lá no canal e de compartilhar esses vídeos com as pessoas que você conhece que trabalham com peixe. O objetivo é esse: compartilhar a informação e assim todo mundo acertar melhor na criação de peixe. Certamente quando você que já comprou alevino, e eles vêm mais ou menos assim, né, em sacos de plástico aí com água e oxigênio. Eu trouxe aqui para nós exemplificar o vídeo de hoje alguns juvenizinhos aí de tilápia Sanpíter. Olha que bicho bonitinho isso aqui. Trouxe eles para a gente mostrar alguns cuidados na hora da soltura do peixe, quando você compra o peixe, seja assim alevino, juvenil, que já vem em saquinhos, ou até mesmo quando vem em caminhões de transporte. Peixes maiores são transportados em caixas, né? Alguns cuidados que a gente tem que tomar e discutir um pouquinho sobre esse assunto, o que é o tal do choque térmico que tanto se fala dentro aí do meio de piscicultores. Muito interessante. A gente já disse várias vezes aqui, mas é uma coisa que sempre tem que ser repetido e ser lembrado sempre. Peixes são animais de sangue frio, são animais chamados, classificados como psilotérmicos, ou seja, animais que não controlam a sua temperatura corporal. Então, quando você vê um peixe como esse que está aqui nos pacotinhos aqui, se eu tiver aqui uma água a 20 graus, nós estamos aí no inverno e hoje até um dia bastante frio, uma virada de tempo aí danado, agora à tarde um solzinho, mas um frio danado, e a minha água está bem fria, em torno aqui de 20 graus, 19 para 20 graus. A temperatura do corpo do peixe, a sua temperatura interna, está acompanhando a temperatura da água. Então o peixe, seu metabolismo vai ficar mais baixo, porque ele está funcionando numa temperatura mais baixa. Mas essa característica dos peixes de não controlar a temperatura do corpo tem tudo a ver com o que a gente chama aí de choque térmico. Todas as vezes que eu vou trocar esse peixe então de um ambiente para outro, esse peixe vai chegar e a temperatura vai estar diferente. Se você soltar esse peixe direto, sem fazer uma aclimatação, esse peixe vai passar. Vamos supor que essa água estivesse a 20 graus e lá no lago tivesse, sei lá, 25, 26, vamos supor. Esses 6 graus de diferença, esse peixe ia sentir esse baque de uma vez só. Então essa mudança muito brusca de temperatura no corpo do peixe pode acarretar esse tal do choque térmico. O peixe vai fazer uma troca muito brusca de temperatura e depende do tamanho dessa troca de temperatura e dependendo da espécie, isso pode matar o peixe imediatamente. Na maioria das vezes, gente, não mata. Né? Na maioria das vezes o choque térmico ele só debilita o peixe. Então, mesmo que você faça esse teste, ó, eu joguei lá e não morreu não, o peixe saiu e acabou indo embora. Beleza, mas é o risco, porque ele pode não morrer com essa diferença de temperatura muito brusca que vai ser para ele, mas ele pode ficar numa situação de estresse, pode debilitar o peixe e levar ele para depois ter alguma doença, um nível parasitário aumentado, enfim. A gente tem que fazer essa aclimatação lenta. Então, evitar choque térmico na água, ou nessa troca de água aqui, até que seria uma coisa fácil. É só eu acostumar ele devagarzinho nessa temperatura nova. Então, o primeiro procedimento que é indicado se fazer, quando você chega com os alevinos, que está assim em saquinhos, é colocar, uma dica é colocar a embalagem dentro d'água, a gente vai colocar ali, e deixar ali uns 10 a 15 minutos, essa embalagem boiando ali na água. Então, fechada como tá, porque aqui está com oxigênio, eu coloquei oxigênio puro aqui dentro, então o peixe ainda vai ficar aqui confortavelmente, com oxigenação boa na sua água, mas a temperatura vai começar a igualar com a água de lá. Como a água lá é maior, essa aqui vai tender
a igualar com aquela outra temperatura. Vamos colocar ela lá na água e a gente vai deixar ali uns 15 minutos. Enquanto isso, a gente vai estar conversando sobre outro assunto aqui que eu queria passar para vocês, que não é só temperatura que a gente tem que ter esse cuidado na hora da soltura. Ok, coloquei meus peixes lá na beiradinha do tanque, vou deixar ele ali quietinho por 10 a 15 minutos. A tendência é que a temperatura do saquinho agora iguale com a temperatura da água do lago. Se eu estivesse transportando peixes maiores em caixas de transporte, não tem como fazer isso. Então é recomendável que tenha uma bomba para você pegar a água do lago, dar uma olhada como é que funciona o caminhão de transporte. São esses tanques maiores, né? Onde o peixe grande vai ali dentro, tem um cilindro de oxigênio, ele joga água, ele joga o oxigênio puro dentro dessa caixa por uma mangueira porosa e o peixe fica ali dentro. Nesse sistema de transporte, né, a granel, de alevinos ou peixe adulto, a gente tem que ter uma bomba, a ajuda de uma bomba, para pegar a água do lago e jogar lá dentro para ir igualando temperatura e outros parâmetros. Nesse caso dos tanques, né, existem aparelhos como esse aqui, que são... acabo medindo, eu consigo medir aqui a temperatura, consigo medir o pH, consigo medir outros parâmetros aqui no aparelho, então daria para mim fazer uma conferência de como está isso. E é sempre recomendável, né? O alevino está fechado no saquinho, é um pouco mais difícil da gente medir como está aqui e lá no lago. Mas assim, a nível profissional, quem vai fazer em grandes escalas, é sempre recomendável. Por que isso? A gente fazer medição em alguns casos. Esse é o alerta e talvez seja o ponto-chave desse vídeo de hoje. Não é só temperatura que influencia na soltura, nessa mudança de água do peixe de um lugar para outro. A gente fala muito de choque térmico, que foi aquilo que mais assim foi divulgado, que mais foi falado, esse cuidado aí que a gente tem que ter para não mudar esse peixe de temperatura muito rapidamente. Mas eu posso garantir para vocês que existem outros parâmetros na água que são tão importantes, ou às vezes até mais importantes, para o peixe se acostumar com ele lentamente, do que mesmo só a temperatura, tá? Não é só a temperatura que pode matá-lo ou que pode debilitá-lo. Águas com pH muito diferente pode ser muito prejudicial para o peixe. Então, se eu tiro esse peixe da água de transporte e o pH está 5, 5,5, mais ácido, e eu vou levar para um tanque, depende da hora, esse tanque pode estar pH bem alcalino, 8, 9, essa mudança de pH também pode ser fatal para o peixe, ou pode debilitar muito esse peixe. E isso a gente pode falar de outros parâmetros, como dureza, como alcalinidade. A gente pode falar também de níveis de amônia, metabólicos em geral, amônia, nitrito. A gente pode falar de níveis de CO2. Tudo isso está envolvido nos parâmetros de qualidade de água. Então são diversos parâmetros que o peixe vai ter que se adaptar naquela nova situação. Ele sai de uma água, então não é só temperatura. Ele sai de uma água e vai para outra, e a outra às vezes está muito diferente. O ideal, né, para quem vai trabalhar em grande escala, para quem vai trabalhar profissionalmente, que tenha aparelhos que faça a medição do máximo desses parâmetros possível para ver se estão muito diferentes, né? Por exemplo, se eu vou medir o pH da água que está chegando e da água que está do lago, se estiver parecido, já não preciso tomar tanto cuidado. Mas se estiver muito diferente os dois parâmetros, a gente tem que tomar um cuidado a mais ou ter um tempo a mais de mistura e de adaptação para esse peixe. E aí você me pergunta, mas isso é igual para todas as espécies? Não. Tem espécies que são mais tolerantes a essa troca de água, tem espécies que você troca rápido e não acontece nada, e tem espécies que são mais sensíveis a essa troca de água. Por isso, como a gente não sabe de todas as espécies, qual a sua vulnerabilidade, vamos tomar o mesmo cuidado para todas, né? E também não é igual para todos os tamanhos de peixe. Eu digo que peixes maiores tendem a ser mais resistentes a esse tipo de coisa. Quanto menor o peixe, parece que no alevino o negócio é mais drástico, né? E aí vai uma outra dica, que olha lá o que aconteceu. Quando puser o saquinho na beirada, amarra para não fazer igual eu. Como é que eu vou pegar ele agora? Foi embora. Bom, recuperei o saquinho, tá aqui na beirada agora. Agora o que eu vou fazer? Eu vou desamarrar ele. Você
pode cortar também se não conseguir desamarrar, né? A temperatura, como já faz aqui uns 15 minutos que está na água, a temperatura já está igual. Eu posso até dar uma conferida, botar a mão aqui dentro, deixa eu abaixar aqui para vocês verem. Botar a mão aqui dentro do saquinho, vou colocar na água do tanque. Pela mão dá para ver, se tiver um termômetro aí, melhor ainda, vai botar o termômetro aqui dentro, lá fora vai ver que está igual. Legal, temperatura, gente, então já foi regulada. O que resta para regular? Todos os outros parâmetros da água. Então o que eu vou fazer? Posso ter uma jarrinha para fazer isso. Vou pegando de pouco em pouco e vou colocar lá dentro. Tá? Virando aqui para vocês verem. Pego aqui de pouco em pouco e vou colocar lá dentro. Aqui, gente, tem que lembrar sempre de uma coisa. Eu tirei o oxigênio da água, do saquinho. Quando eu abri ele, eu perdi o oxigênio puro que estava aqui dentro. Então, o meu peixe não tem tanto tempo mais aqui dentro. Eu estou com um monte de peixe, às vezes, dentro do saquinho, eles já estão cansados da viagem. Então, assim, o ideal seria um tempão misturando, ficar mais uma meia hora, talvez, misturando água, seria o ideal. Mas tem um risco de faltar oxigenação para esse peixe dentro do pacote. Então, essa mistura, depois que abre o saquinho, a gente vai ter que fazer, às vezes, uns 5 minutinhos, no máximo 10, colocando água de pouco em pouco. A gente está aí, não vai fazer, às vezes, o ideal para a mistura, mas a gente está minimizando os danos o máximo possível. Se eu coloco aqui água agora durante 5 ou 10 minutos, de pouco em pouco assim, com certeza eu estou igualando os parâmetros e o peixe está sentindo isso menos do que se eu estivesse fazendo isso bruscamente. Então, pronto, já tem uns 5 ou 10 minutos que eu estou misturando água, o saquinho já está bem completo, olha lá. Agora sim, é só deixar os bichinhos embora. É isso aí, gente. Tem outras formas de soltar? Tem. Tem gente que usa um tambor, coloca os peixes no tambor, mistura água aos pouquinhos. Tem diversas formas de fazer. Eu fiz a mais simples possível aqui para você que recebe alevino. Quem recebe peixe adulto vai ter, como eu disse, o auxílio de uma bomba. E quando você bombear a água do tanque para o caminhão, essa troca já vai estar acontecendo ao mesmo momento. Temperatura e os outros parâmetros igualando ao mesmo tempo. pH, dureza, alcalinidade, enfim. Todos os parâmetros vão se igualando e você solta o peixe. Recomendação importante é sempre você fazer essa aclimatação com bastante calma, paciência, para você minimizar os danos para o peixe, minimizar o estresse e ter sucesso na criação depois que você soltar o alevino, esse peixe sair bem no seu tanque, não estranhar essa mudança brusca aí de temperatura ou de água, voltar a se alimentar e deixar aí pronto para crescimento no seu lago. É isso, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado mais essa dica aqui do canal da Aquaminas. E que você que precisa de alevino e que quer falar com a gente, vou deixar também na descrição do vídeo os nossos contatos aí de venda e de assistência para você conversar com a gente também diretamente na piscicultura, tá bom? Um abraço a todos, até o nosso próximo encontro por aqui aos finais de semana no canal da Aquaminas, sempre no YouTube.